E agora, para o nosso segundo painel, Contas Públicas. Vamos tratar da responsabilidade fiscal e da necessidade de uma administração pública eficiente, com foco na otimização de gastos e na transparência da gestão pública. Eu gostaria de convidar ao palco os senhores Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-presidente da República, Michel Temer. E para dar início ao painel, com a fala inicial, o presidente Michel Temer. Muito bem, eu quero cumprimentar a todos, mas especialmente os meus colegas aqui de mesa, o governador Caiado, o ministro Nardes e a Confederação Nacional do Comércio, por este evento que eu vejo muito significativo, não só pela qualidade do tema, mas até, governador e ministro, pela quantidade das pessoas que aqui comparecem. Eu até quero chegar a uma conclusão determinada sobre esse tema da reforma administrativa, mas, para tanto, vou tomar a liberdade de fazer um breve histórico da administração pública brasileira, não é? Para chegar ao ponto que quero chegar. E eu começo dizendo que todos aqui sabemos, eu apenas vou recordar que a administração pública no Brasil, no primeiro momento, era uma administração direta, não havia administração indireta, ou seja, a administração direta cuidava de todos os setores governamentais. Ao depois, percebeu-se que era possível flexionar essa atividade da administração direta. E daí que surgiu o fenômeno da chamada administração indireta por meio das autarquias. As autarquias revelaram exata e precisamente essa tentativa de flexão do serviço público. Mas ainda, nas autarquias, utilizável era toda a legislação de natureza pública, do direito público e não do direito privado. Foi muito bem. Num dado momento, percebeu-se que era preciso flexibilizar ainda mais. Daí a razão do surgimento, que não é tão longínquo essa hipótese, né, das sociedades de economia mista e das empresas públicas, onde já se permitiu a utilização do direito privado, né, para agilizar a prestação do chamado serviço público. Mais adiante, veja coisa curiosa, percebeu-se que era preciso avançar ainda mais. E daí nasceram as autorizações, permissões e concessões. E mais adiante, deputado Trovão, aliás, o senhor trombeteou na organização desse evento, viu? Meus parabéns. Foi uma maravilha, meus cumprimentos. Mas aí, digo eu, avançou-se ainda mais e percebeu-se que era preciso privatizar determinados serviços. Tanto que hoje, vejam como avançou enormemente o fenômeno da privatização. Mas é curioso, quando você compara os serviços públicos concedidos ou permitidos ou autorizados, ou ainda mais aqueles privatizados, você os aplaude pela organização extraordinária que lhes dá a iniciativa privada. E muitas vezes você não aplaude o serviço público. Não é sem razão que muitas vezes se fala que era preciso, numa grande reforma administrativa, pensar-se numa chamada meritocracia, que a meritocracia não é muito levada a sério no serviço público, mas é indispensavelmente levada a sério no serviço privado. Porque no serviço privado, diante da flexibilidade das normas que regem a relação de emprego, que é diferente da relação de emprego de natureza pública, ou o sujeito tem mérito e prossegue, ou não tem mérito e é despedido. Daí a agilidade do serviço privado em detrimento, em comparação com o serviço público. Já houve, governador, várias tentativas. O nosso ministro Nardes, ao longo do tempo, promoveu o que ele chama de tese da governança. E com a tese da governança, percorreu o país. Eu me recordo, era eu, acho que vice-presidente, não é? Quando nós inauguramos o seu primeiro seminário aqui em Brasília, né? Procurando com a governança o quê? Agilizar a prestação do serviço público. E digo eu o seguinte, esta tese da meritocracia era preciso levar um pouco mais, digamos assim, um pouco mais a sério, ao longo do tempo.
É claro, quando eu digo isso, eu corro o risco de dizer, mas vem cá, você foi presidente por 2 anos e meio, o que é que você fez? Eu conto que a reforma administrativa, a meu modo de ver, ela, globalmente considerada, não é de fácil tramitação no Congresso Nacional, porque, legitimamente ou não, os lobbies do serviço público são muito poderosos no Congresso Nacional e acabam influenciando o Congresso Nacional. Daí a dificuldade de uma ampla reforma administrativa no país. Eu me dei conta, governador e ministro e meus amigos e amigas, eu me dei conta logo disso no primeiro momento que assumi a presidência da República. Já tinha experiência lá do nosso Congresso Nacional, sabia como são as coisas. Então, o que é que eu fiz? Eu confesso que realizei uma razoável reforma administrativa silenciosa. Eu dou exemplo concreto. Quando cheguei no governo, havia cerca de 60 mil, mais precisamente, 60.057 cargos que estavam desocupados. Eram cargos em comissão, alguns providos, mas alguns, a grande maioria, desocupada. Quando o cargo não está provido, o presidente pode, por decreto, eliminá-los. Pois eu eliminei esses cargos, sem nenhum alarde até. Num segundo momento, o Caffarelli era o presidente do Banco Central, do Banco do Brasil, me ligou e disse, olha, presidente, tem várias cidades aqui do interior do país que, ao invés de uma agência do Banco do Brasil, tem 2. E não há necessidade de 2 agências. Portanto, nós podemos eliminar uma das agências. E, com isto, abrir um plano de demissão voluntária e, portanto, reduzir sensivelmente o número de servidores do Banco do Brasil. Eu disse, vamos em frente, Caffarelli. E ele fez e reduziu sensivelmente o número sem nenhuma violência, digamos, de natureza laboral, porque o plano era um plano de demissão voluntária. Então, estas coisas que acho que a administração pública tem que levar em conta para verificar, eu tive um prazo curtíssimo de governo, 2 anos e meio, sem embargo, modestamente, ter feito grandes reformas do país, mas não deu tempo de levar adiante todas essas teses, porque a tese subsequente ou sequente seria verificar, por exemplo, os prédios públicos que estão desocupados, para me livrar dos prédios públicos, não é? Os prédios públicos que, estando desocupados, poderiam ser ocupados pela administração pública e, portanto, evitar os grandes valores de natureza locatícia, porque os aluguéis na União, nos estados, nos municípios, são valiosíssimos. Não é? Quando há, interessante, de vez em quando você percebe, o governador deve perceber isso, que há inúmeros prédios públicos desocupados, não é? E que não são ocupados pela administração pública. É uma certa racionalização dos serviços que deve permear a mente dos administradores públicos, não é? Como permeia a mente necessária e obrigatoriamente daqueles de iniciativa privada. Não é sem razão que, logo no início da minha fala, eu disse, olha, vamos examinar como evoluiu a questão da administração pública no nosso país. E hoje, volto a dizer, repetidamente, que os serviços autorizados, permissionados ou concessionados e a privatização são aplaudidas nas estradas, em todo o serviço. Aliás, quando eu era líder do MDB, o nosso governador Ronaldo era deputado, não é? No tempo de Fernando Henrique. Fernando Henrique mandou grandes reformas para o Congresso Nacional. Dentre elas, eu dou sempre esse exemplo muito significativo, dentre elas a quebra do monopólio das comunicações. E vocês se recordam, aqui eu acho que em 94, todos já eram vivos, não é? Vocês se recordam que naquele tempo, você se inscrevia para obter uma linha telefônica, esperava 2 anos, quando saía, abria uma cerveja, uma champanhe, melhor dizendo, e comemorava, porque recebeu a linha telefônica. Pois muito bem, estou falando de 30, 40 anos atrás. Hoje, nós somos obrigados a fugir da oferta de telefones celulares. Na verdade, vejam a grande evolução, quando se diz que o Brasil não pode evoluir no plano administrativo, e daí porque, na minha fala, eu quero dizer que esta ideia da reforma administrativa, ela envolve uma atividade legislativa acoplada a uma atividade executiva, porque foi essa quebra dos monopólios, não só
das comunicações, mas navegação de cabotagem e outras tantas, o gás canalizado, não é? Que permitiu, nesta interação entre o Legislativo e o Executivo, que se fizesse aquilo que, digamos assim, é uma reformatação administrativa no país que não foi enaltecida, não foi exaltada, foi verificada, foi utilizada, mas não foi enaltecida. Então, nos dias atuais, digo eu, o ideal dos ideais é que nós pudéssemos todos formatar um projeto geral de reforma administrativa, pautada pela história da meritocracia, que, volto a dizer, é o que se aplica no serviço privado, não é? E que, a partir daí, houvesse um empenho extraordinário no Congresso Nacional para esta reforma global. Não acho fácil, mas não acho impraticável. Acho que as coisas, há uma teoria do professor Miguel Reale, o pai, que fala no ato, valor e norma. Há certos atos que vão sendo tão valorizados ao longo do tempo, que num dado momento se transforma em norma. Eu acho que o tema da reforma administrativa está sendo tão valorizado ao longo do tempo, que não é improvável, e esse exemplo aqui, este público, esta medida que está sendo tomada aqui pela Confederação Nacional e pelas várias instituições, aliás, hoje pela manhã eu falava numa outra instituição lá em São Paulo, mais ou menos com a mesma preocupação. E daí dizia eu, interessante, esta questão da reformatação administrativa está sendo tão valorizada nesse momento que não é improvável que, num momento determinado, se transforme numa norma, numa legislação nascida no Congresso Nacional. Pois que assim seja. Obrigado, presidente Michel Temer. Agora, para o seu pronunciamento, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer o presidente do CNC, José Roberto Trados. Estender os cumprimentos aqui aos meus colegas que foram autores aqui dessa iniciativa, o Zé Trovão, Marcelo Queiroz, parabéns. E ao nosso professor, né, não só meu colega que presidiu aquela casa por vários mandatos, Michel Temer, que é um constitucionalista respeitado no mundo todo e que também exerceu a presidência da República, trazendo aqui a sua experiência. Agradecer aqui ao vice-governador a presença do Darcy Piana, do Paraná, do ministro Augusto Nardes, que nós fomos colegas naquela casa, Marcelo Baioc, do meu estado aqui, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os outros presidentes das federações do comércio aqui dos demais estados, e também do Armando Virgílio, responsável aqui pela minha Secretaria de Relações Institucionais do governo, e é responsável também pela área de seguros. Agradecer aqui ao Leopoldo Jardim, que é nosso diretor regional, ao Eric, que é o meu secretário na área de planejamento também, e dizer, como texto ali de contas públicas, eu fui parlamentar por 24 anos, 5 mandatos de deputado federal e 1 mandato de senador da República. E de lá fui para Goiás ser governador do estado. E naquele momento, a grande dificuldade era poder ter que assumir uma realidade onde o Estado estava bloqueado no Tesouro Nacional, CAPAG-C, e me lembro bem que aquela época que eu me elegi, tá certo? O Henrique Meirelles era ministro da Fazenda. E aí eu me recorri ao Henrique Meirelles, e aí ele disse, olha, eu não sei se eu lhe cumprimento pela vitória ou se realmente eu tenho que repassar a você que eu não vou poder lhe atender em nada, porque o Estado está bloqueado e você não tem direito sequer a qualquer linha de empréstimo, porque a União não tem condições de lhe avalizar. E, como tal, você volta para casa e vai fazer a sua tarefa de casa. Essa é a realidade com que eu encontrei, com os salários atrasados do servidor, e o servidor público tem muita paciência com você. Na primeira semana, na segunda semana, ele já está dizendo, pague meu salário, porque você é governador, você que se vire e tem que organizar o Estado. Então, esta é uma realidade que eu atravessei, que realmente eu não desejo a nenhum colega meu. E naquele momento, gente, eu precisei de tomar um empréstimo no Tribunal de Justiça de Goiás, que pelo caixa que ele tem, ele me deu um dinheiro para eu poder, me emprestou um dinheiro para eu poder pagar salário. E a partir dali, eu fui fazer aquilo que todo mundo sabe
mas muitas vezes não tem a coragem de implantar. Eu, como médico e cirurgião, falei, bom, então se a regra é essa, deixa eu atender esses princípios maiores que os economistas mandam que eu faça. E realmente eu passei a fazer na inteireza daquilo que foi feito, que é uma reforma da Previdência, que foi ipsis literis aquilo que nós implantamos no governo federal, até mais abrangente, porque naquele momento eu tive que estipular uma taxa de 14,25% acima do salário mínimo. Então, veja bem, o cidadão ganhava R$2.000, ele pagava R$14,25 da diferença de R$1.200 sobre R$800. Então, veja o corte e realmente a reforma, ela foi uma reforma muito substantiva. Ao mesmo tempo, tá certo? Eu fiz ali uma reforma administrativa que aos servidores que não são concursados, eu tive a condição de fazer ali uma demissão ampla naquele momento, explicando a realidade do Estado. Imediatamente, eu também vi aquilo que se tem muito hoje também nos gastos públicos, que são os benefícios fiscais, e que eu cortei um corte de mais de R$1 bilhão. Vocês têm que imaginar isso dentro de uma economia do meu estado de Goiás. Tá certo? E fiz um corte substantivo também dos incentivos fiscais e comecei a implantar aquele processo de poder fazer um governo extremamente técnico. Veja, eu sou político, eu sou um homem da política, minha vida na política, eu tenho orgulho de ser político, mas eu entendi muito cedo que precisava de buscar as pessoas mais qualificadas no Brasil, sem ter que restringi-las a Goiás, para que pudesse ser para mim o meu secretário da Fazenda, o meu secretário da Administração, o meu secretário da Saúde, Segurança Pública, de Educação, e cada uma das áreas, com muita parte técnica. E chamei os meus deputados e disse: deixa que a política eu faço com vocês. Me dê um tempo, porque eu agora não posso acolher as solicitações políticas, eu preciso de fazer um secretariado técnico capaz de poder me dar alternativas. E aí eu busquei pessoas que pudessem me dar alternativas na gestão, capaz de poder avançar sobre aquilo que o Estado de Goiás precisava. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma dívida inicial de 7 bilhões e 600 milhões de fornecedores e de salário. Eu tinha uma dívida consolidada de 19 bilhões. Bom, com isso tudo, eu chego hoje, em 2025, no estado que eu tenho todas as minhas contas saneadas e tenho exatamente 15 bilhões de reais em caixa, e sou o estado com o maior grau de liquidez no Brasil hoje, e acabo de encaminhar uma PEC ao governo, acabo de encaminhar uma proposta de PEC à Assembleia Legislativa de Goiás, criando o primeiro estado que cria um fundo de estabilização econômica, aonde eu reservo 1,5% do PIB do estado de Goiás como uma reserva que, caso amanhã o estado de Goiás venha sofrer qualquer situação climática ou situações como essas que nós passamos, como um Covid, situações semelhantes, que o estado possa dizer: olha, nós temos aqui uma estrutura capaz de poder sustentar e poder, ao mesmo tempo, dizer aos empresários: vocês podem investir, porque é um estado que tem compromisso, e também tranquilizando a todos os servidores. Ao mesmo tempo, essa política levou aquilo que foi o que eu sempre me motivou muito. E está aqui o presidente da Federação do Comércio do meu estado de Goiás, que é um dos maiores parceiros do governo do estado de Goiás em todas as ações do estado. É uma pessoa que está ali, e hoje eu chego numa condição de ter uma paridade muito grande com as ações da FEComércio. Todos os eventos de Goiás, que eram motivo de dúvida se aquele orçamento havia sido aplicado ou não, principalmente na área cultural de Goiás, e todos os maiores eventos é feito pela FEComércio, como disse o presidente aqui, buscando essa parceria com a iniciativa privada, com a Federação de Indústria, com também os demais empresários, isso fomentando um estímulo
para que eles realmente acreditassem que a política de governo é uma política de controle das contas públicas para não avançar no bolso deles, mas ter uma estabilidade fiscal no estado de Goiás capaz de poder tranquilizá-los e dar a eles essa capacidade de investir cada vez mais. E, neste momento, é lógico, eu fiz gastos, posso dizer também, substantivos em segurança pública no meu estado de Goiás, que hoje é o estado mais seguro do Brasil, tá certo? Aí em educação, nós somos o primeiro lugar no IDEB, também na parte de serviços digitais, hoje nós somos o primeiro lugar em oferta de serviços digitais à população, e conseguimos também mostrar que a transparência do estado de Goiás foi reconhecida pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, como sendo o estado nota 100. Isso tudo é porque nós levamos adiante um processo de, em primeiro lugar, ser criteriosos em cada uma das secretarias e, ao mesmo tempo, exigir a tarefa de casa a cada final de mês com uma avaliação. O que o presidente coloca é muito interessante e é o que eu acredito. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos algo que está deformando a finalidade, às vezes, das pessoas que têm um compromisso do serviço público. É fundamental que você tenha aquilo que é, na meritocracia, a prova de proficiência, para você poder, tá certo, trabalhar se a pessoa realmente está dando resultado ou se não está dando resultado. Não é apenas a condição dela de ter sido aprovada num concurso que ela pode também não retribuir ao Estado aquilo que o Estado paga a ela. Hoje, a grande dificuldade que nós temos é que, se você pegar o gráfico Brasil, você vê que a nossa despesa hoje, se você tomar como referência 2010 até agora, isso Brasil, você vê que a nossa despesa, ela aumentou 3 vezes mais do que o crescimento do PIB. Então, quando você entra num processo desse, de total desajuste entre o seu crescimento do PIB e a sua capacidade e a sua despesa ampliando 3 vezes mais, você não vê perspectiva futura sobre esse aspecto de poder recuperar aquilo que todos nós, nas contas públicas, precisamos de ter a capacidade de coibir. O que é? O excesso de dívidas e o excesso do endividamento da estrutura do Estado. Isto aí é que passa a ser um controle real das contas públicas e que nós sabemos que hoje a Previdência consome em torno de mais ou menos 900 bilhões por ano, na verdade. Sabemos também que o gasto pessoal é o terceiro maior gasto do governo federal, e nós temos a responsabilidade de apresentar alternativas. Não adianta nós falarmos só que o Estado está muito grande, o Estado é uma máquina que hoje é incontrolável, as despesas. Não, porque a população não suporta mais esse avanço do gasto público e que cada vez mais nós estamos tendo que recorrer à iniciativa privada em muitos pontos. Para vocês terem uma ideia, as obras no estado de Goiás hoje, ao invés de eu usar 8666, eu uso exatamente um sistema que é de aprovar na Assembleia Legislativa a criação de empresa autorizada privada e que ela vai poder ali prestar serviço à construção das minhas rodovias no estado de Goiás. Do contrário, eu só vou fazer uma rodovia daqui a 10 anos. Estou construindo agora o hospital que é a maior referência em tratamento de câncer infantil. Se eu fosse seguir as regras da 8666, eu, inevitavelmente, daqui a 10 anos, alguém estaria. Eu já estou com ele pronto e começa a funcionar no final do mês, em apenas 2 anos. Ou seja, utilizei a maneira de poder buscar o Hospital de Barretos, que tem uma experiência, e fizemos exatamente um convênio direto, e ele foi responsável pela construção e já está aí à disposição da população.
para ser atingida. Ou seja, a celeridade da estrutura de governo, tá certo? Ela precisa de ser enfrentada. E o Tribunal de Contas da União nos apoiou muito para que isso acontecesse em Goiás. Foi o momento em que eu, utilizando a 13.019, tá certo? Fez com que eu pudesse usar essa legislação e me credenciar a poder estender isso para as construções das obras do nosso estado de Goiás. Mas tudo com muito controle fiscal. E nós temos que ter esta exigência em termos daquilo que seja o controle do gasto público. Do contrário, nós estaremos não só enxugando o gelo, nós estaremos nos afogando diante de um volume de dívidas que hoje ela extrapola a capacidade de arrecadação do estado de Goiás e a qualquer outro estado. Eu enxergo com esta preocupação, estava dizendo ali agora há pouco ao nosso presidente, Michel Temer, e ao meu colega aqui de parlamento, que há poucos dias eu fui passar 14 dias na Índia e voltei impressionado porque eu fiz um comparativo. A Índia, em 2002, o PIB brasileiro era 30% maior do que o PIB indiano. Hoje, eles são 60% maior do que o PIB brasileiro. Então, eu acho que o nosso desafio, neste momento, é enorme, com o gasto público que inibe o Brasil a poder avançar e priorizar áreas que são prioritárias no desenvolvimento do país. Você não vê aqui o avanço na pesquisa, na tecnologia, você não vê o apoio aos talentos hoje no nosso país. Isto faz com que nós passemos a ser simplesmente consumidores de tecnologia desenvolvida por outros. Isto é muito ruim para o Brasil. Ou seja, nós hoje sabemos o quanto, bom, nosso professor aqui de economia, mas o quanto realmente é importante para nós desenvolvermos essa capacidade de criarmos também a nossa tecnologia própria. Hoje eu tenho o prazer de poder dizer que até um paulista, tá certo? Mas consegui sensibilizá-lo, depois de muitos anos na Califórnia, ele resolveu vir para o Brasil, muito rico, e eu trouxe para Goiás para que ele desenvolvesse um software específico para a segurança pública do meu estado de Goiás, e com características regionais. É um software que vai identificar a pessoa na região do entorno diferente da minha região do sudoeste goiano. Então, tudo isso é inteligência artificial. Tudo isso é o avanço da tecnologia que nós estamos ficando anos-luz, tá certo, de todos os outros blocos mundiais. O BRICS hoje, infelizmente, nós estamos ficando numa retaguarda, numa região muito atrás daquilo que os outros países estão desenvolvendo, porque nós estamos consumindo toda a nossa capacidade de produzir com gasto da máquina pública, sem voltar isto para a qualidade do desenvolvimento. Os jovens hoje, eles não querem ser seletistas. O jovem hoje não quer ali ter um emprego para ganhar 2 salários mínimos. O jovem hoje, ele quer ser empreendedor. É outra realidade que nós precisamos de entender, a geração que ela clama hoje. Ela não quer aquele emprego de 2 salários mínimos. Então, nós ainda não chegamos, o governo ainda não entendeu a realidade brasileira hoje, que é de clamar por uma situação que seja de poder ofertar aquilo como eu, por exemplo, vi, que foi o desenvolvimento na área de TI na Índia, onde são milhões de pessoas que hoje estão estudando, desenvolvendo essa área e com a capacidade hoje, posso dizer que na minha área de medicina, que é um avanço enorme e que tive a oportunidade de poder trazê-los para cá também, lógico, um estagiário de um serviço que eu consegui contratá-lo. Na produção de biometano, onde em Goiás nós estamos desenvolvendo essa forma para ser o combustível dos nossos ônibus, como também de caminhões de carga pesada.
tudo isso está sendo trazido com tecnologia que nós poderíamos ter desenvolvido, já que nós somos o pai do etanol, e que, no entanto, nós fizemos defasado e nós temos as maiores fontes de energias renováveis do mundo. E, no entanto, nós temos hoje, como discutia ontem à noite aqui nesse prédio, com os presidentes das federações de indústria, tá certo, do Nordeste forte, que eles têm a união das federações de indústria, onde você tem ali a maior produção de energia solar, de energia eólica, mas nós compramos a placa dos asiáticos e também os geradores, todos eles também da GE ou da Siemens aí no mundo afora. Então, nós temos a matéria, mas nós temos ali a dependência de nós não produzirmos nada com capacidade de poder alavancar a nossa estrutura de desenvolvimento no país. Modéstia à parte, vocês sabem também da minha ligação no setor rural, a agropecuária brasileira tem conseguido ser superavitária, tá certo? Tem conseguido superar essas dificuldades, com avanço na tecnologia, e esse é que se viu. Por que a agricultura brasileira ela é uma referência mundial? Porque ela está embasada na ciência, tá certo? Hoje nós temos a soja sendo produzida em clima tropical com temperatura de 40 graus. Se imaginava a soja no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nunca ninguém sonhou com soja no meu estado de Goiás, nem no Centro-Oeste. Então você vê que é este o lado, que a nossa área de empresarial, a nossa área de apoio do governo por parte de tecnologia e inovação, nós precisamos aumentar. Mas nada disso, para concluir, ela é capaz de ser ou de ter governabilidade se você não tiver equilíbrio fiscal no seu governo. Essa é, sem dúvida nenhuma, o grande ponto de equilíbrio, é a grande coluna de sustentação de uma gestão pública, é você poder ter ali a coragem de tomar as medidas mais austeras, as mais duras, em que no começo do governo diziam que no 10º mês eu seria cassado, que eu não concluiria meu primeiro ano de governo, e hoje eu chego com aprovação de 86% no meu estado de Goiás. Isso porque nós não podemos tratar mais ou menos esse problema que tem sido uma chaga enorme para o nosso país. É ter coragem de implantar uma reforma administrativa, respeitar o servidor, mas impor para eles também regras do ponto de vista de que a finalidade do resultado ela tem que ser clara e a rapidez e celeridade também não pode ser engavetando processo a processo para que uma obra física demore 10, 15 anos para poder acontecer em cada um dos estados. No mais, gente, meu muito obrigado, desculpe ter falado muito, tá bom? Mas é uma oportunidade como essa, presidente, para falar com tantos líderes do Brasil todo aqui que refletem aqui o sentimento do empresariado brasileiro. Só tenho que dizer meu muito obrigado ao que o Minha Fé Comércio de Goiás me apoia. Obrigado. Muito obrigado, governador Ronaldo Caiado. Agora passamos a palavra ao ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Obrigado. Prazer estar aqui com o presidente Michel Temer. Michel Temer fez um trabalho para o país fantástico. As reformas que ele conseguiu fazer em pouco tempo, 2 anos, se houvesse uma sequência, certamente a nação seria outra. Então, eu quero deixar aqui meu reconhecimento ao presidente Michel Temer. Fui deputado federal com ele, com o Caiado. Estar aqui com o governador também é importante, que está fazendo um bom trabalho lá em Goiás. Eu estou aqui como ministro do Tribunal de Contas, representando o tribunal e representando o presidente atual, que é o Vital do Rio, que num sistema de rotação de 2 em 2 anos nós mudamos a presidência. Queria saudar o Tato Trovão e o Marcelo, que tomaram a iniciativa para esse evento muito importante. Estou vendo aqui o governador Piana, lá do Paraná, que faz um excelente trabalho. O governador Ratinho se destaca em todo o país, como o Caiado. Um abraço a todos os empresários, na pessoa do Marcelo Baioc e dos demais empresários que estão aqui. O Brasil está sem estratégia. Infelizmente, nós estamos vivendo um dos piores momentos da nação em termos econômicos.
Eu sei disso porque a minha função é fiscalizar a República permanentemente, seja governo A, B ou C, independente em questão política partidária. Vou trazer alguns números para os senhores. O déficit na Previdência, o ano passado, 430 bilhões de reais. Só para dar uma dimensão de cálculo, o país hoje está gastando 56% somente para pagar a Previdência no país, de tudo que nós arrecadamos. E cada cidadão paga, no mínimo, aí, 150 dias de trabalho para o Estado, município e União. Então, a estrutura do Estado está levando o país a perder a capacidade de investimentos. Nós temos feito alguns investimentos em algumas áreas, mas sem contrapartida para poder gerar o empreendedorismo e gerar a possibilidade de uma política de emprego e de crescimento para a nação. E sem uma posição estratégica em alguns setores que são fundamentais para o país. Outro aspecto que eu gostaria de analisar, a questão da infraestrutura. Nós estamos indo para um colapso na infraestrutura. Em 3 anos, não teremos mais recursos para transportar o que nós estamos produzindo. Em 3 anos. Agora, há poucos dias, eu vi lá no Mato Grosso mais de 1.000 caminhões em fila, porque não temos uma política estratégica de infraestrutura. As ferrovias... Começou lá, eu fui relator da Malha Paulista, que liga os 2 Mato Grossos, fizemos a ferrovia, fizemos lá uma concessão para Rumo e agora praticamente não estamos avançando mais nas ferrovias, que pode baixar custo, melhorar a competitividade da nação. Então, eu estou vendo um quadro como alguém que verifica as contas da República todos os anos, que os déficits continuam aumentando, mais de 80% do PIB comprometido, mas sem uma credibilidade para buscar mais recursos. Então, a nação vê alguns exemplos, alguns modelos, como o Caiado acabou de colocar, mas no conjunto da nação, nós estamos sem perspectiva e sem estratégia. Os programas sociais estão acontecendo, mas não estão trazendo retorno a curto prazo. Para os senhores terem uma dimensão, Bolsa Família é um projeto muito importante. Nós temos 20 milhões de pessoas que estão recebendo Bolsa Família, mas somando as famílias são 50 milhões de pessoas que recebem a Bolsa Família. Só que nós não estamos encontrando mais mão de obra disponível, as pessoas não querem trabalhar mais. Isso não dá para continuar. Não dá para continuar. As pessoas, eu trabalho também, eu sou produtor rural, é uma dificuldade imensa encontrar mão de obra disponível, porque as pessoas preferem receber uma Bolsa Família, ficar em casa, e já alertamos o governo, recentemente o Rui Costa esteve comigo, alertei, olha, o BPC está dando desvio e fraude, tem gente especializada em desviar recursos, e com isso a consequência é que nós não vamos conseguir pagar a Previdência. Presidente Michel Temer, a Previdência está numa situação tão deplorável que a pirâmide que era para ser assim, larga embaixo, ela está se tornando redonda no meio. Eu vou dizer para os funcionários públicos, já tenho alertado, como ministro do TCU, em pouco tempo, nós não teremos condições de pagar os funcionários públicos, não tem mais gente trabalhando. 50 e poucas milhões de pessoas recebem um Bolsa Família e não dá contrapartida para aperfeiçoar essas pessoas, para trabalhar, dar dignidade para as pessoas. Então, eu vejo o país diante de uma circunstância de que a reforma administrativa é extremamente importante. O ministro e a equipe do Michel Temer tiveram essa visão e fizeram um excelente trabalho nesse sentido. Eu quero agradecer especialmente ao presidente Michel Temer, porque ele sentiu, quando fiz uma visita para ele, que podia apoiar a nossa questão da melhoria da governança. Que Caiado pode fazer um bom governo, mas você não deixar uma lei, você não deixa um projeto de lei de governança. O que é governança? É o que os empresários fazem. São 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. O líder direciona, o governador, o presidente, o dono de uma empresa direciona, mas se não avaliar e não monitorar, não entrega resultado. Então o Estado brasileiro está enorme, mas não entrega resultado. Na saúde, na educação, em todas as áreas não entrega resultado, porque ninguém monitora, não tinha indicadores. Conseguimos colocar, através do tribunal, na minha gestão, implantei indicadores de governança de pessoas. Sabe quantos funcionários nós temos no país? Entre Estado, município e União, 15 milhões de funcionários públicos. E muitos não são avaliados, não são monitorados, e não se cobra resultado. Consequência, a Covid foi um desastre. Então, o país precisa repensar a forma de administrar. A reforma administrativa é muito importante, Trovão. A reforma administrativa é muito importante para implantar a governança. Eu estou preocupado com esse tema, o TCU está preocupado. Quando presidi o tribunal, conseguimos assumir a presidência da América Latina e Caribe, de todos os tribunais. Começamos um projeto que esperávamos
conseguir em curto espaço de tempo, mas estamos conseguindo muito mais do que esperávamos de fazer uma governança climática, porque a questão de clima é que viabiliza o agro em Goiás e que viabiliza o agro no Rio Grande do Sul. O agro do Rio Grande do Sul está quebrado, 4 anos de seca, está inviabilizado o Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho lá da fronteira com a Argentina, o nosso estado está inviabilizado, 4 anos sem safra. Me ligaram ontem, ministro Nardi, 200 mil não tem mais como plantar. Situação dramática. Então, se nós não implantar um projeto de melhoria da governança como um todo no Estado, para fazer uma reforma administrativa e fazer o Estado ser mais eficiente, eficaz, para entregar resultado, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, o que o Caiado falou da Índia é uma verdade. Eu já estive na Índia. Eu morei um período no Japão e morei um período na Suíça, em Genebra, onde fiz pós-graduação e mestrado. Nos anos 83, eu andava de TGV, trem de grande velocidade, na Suíça, na França, na Inglaterra. Nós não temos um trem de grande velocidade, nem temos trem para transportar. Quando eu fui relator da Malha Paulista, eu tentei implantar um trem para ver se conseguia um trem mais rápido para transportar até a nossa carga mais pesada. Não conseguimos, porque o país não aceitou fazer os investimentos. E eu procurei até trazer investidores, tem investidor, mas se o Estado não vai atrás, o presidente da República, o governador, pode fazer o seu trabalho, mas é uma coisa mais individual, mas a liderança maior tem que assumir, porque o líder é que direciona. Se nós estamos no caos, no colapso, na parte da infraestrutura de ferrovias no país, e de hidrovias não temos e não usamos as nossas hidrovias, temos 4% somente. Eu liberei aquela inclusa de Tucuruí e até agora não foi liberado, foram 10 bilhões de investimento. Tive já com o governador, libera para passar lá transporte via fluvial para poder transportar aquela região amazônica lá por cima e diminuir o custo, especialmente do centro-oeste. Então nós temos que, além de modernizar o Estado, reinventar esse país na questão da infraestrutura, reinventar esse país na questão da educação. A nossa educação está fora das alternativas internacionais. O Caiado falava há pouco, com muita razão. A Índia fez uma reforma fantástica, a China também. E nós temos que reformar o Estado para tornar ele mais dinâmico, mais eficiente. O tribunal está fazendo isso. Eu vou trazer o que nós conseguimos implantar no tribunal. Hoje nós somos o tribunal mais avançado do planeta. Estamos na presidência mundial do controle. Articulei isso quando fui presidente da Intosai. E não foi sozinho, graças aos 1.500 auditores que temos. A gente tem que fazer auditoria preventiva para depois tomar a decisão. O empresário só investe quando ele tem conhecimento das condições do Estado, do país. Aqui tem um economista, sabe disso, se não fizer uma auditoria, não sabe o que está acontecendo, aí qual é o investimento que vai ser feito. Então, nós implantamos auditorias preventivas, fazer previsão. E eu me basei no modelo dos empresários, de implantar governança corporativa dentro do TCU, e o TCU ser um órgão mais preventivo que somente punitivo. Porque não adianta punir e depois se repete tudo de novo. O outro prefeito vem e comete erros. Então, nós temos que fazer políticas preventivas e com planejamento estratégico de médio e de longo prazo. Pensar a nação para 2040, 2050, 2060. Pensar de forma estratégica. E para poder ter estratégica, tem que ter regras de governança, que é direcionar, avaliar e monitorar, e tem indicadores para poder avaliar como tomar a decisão. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi falta de avaliação de risco. O que aconteceu em São Paulo agora recentemente, eu sou relator lá daquela situação do apagão em São Paulo. A empresa Enel, que é responsável, disse que era 2.700.000 atingidos. Eu dei uma cautelar mandando dar transparência, não tem transparência. Descobrimos que eles estavam omitindo 1 milhão de pessoas. Estavam enganando a sociedade de São Paulo, 1 milhão de pessoas. Temos que punir esses empresários que não têm a responsabilidade, que recebem uma concessão. O empresário moderno tem que ter um trabalho de eficiência e de eficácia, e o Estado muito mais. Quantas pessoas foram atingidas em hospitais lá em São Paulo? Ou atingidos na área hoteleira, que não puderam receber pessoas em São Paulo? 3.400.000 foi o número. Ficaram 10 dias praticamente sem luz e sem água. O Rio Grande do Sul ficaram 40 dias sem luz e sem água. Porto Alegre ficou uma pobreza só. Eu estou com pena do meu estado. E estou vendo a situação lá cada vez mais difícil de se reerguer por causa do Caiado, você que é produtor também, de poder levantar uma situação de 4 anos de perda de safra. Então, meus amigos, a reforma administrativa é fundamental. Vou dar outro exemplo para finalizar
Nós estamos trabalhando com inteligência artificial. 80% das nossas auditorias hoje é feita com inteligência artificial. Nós temos um chat TCU já. Nós fizemos 80% das pesquisas, nossos auditores, uma auditoria que levava 8 meses, em 2 meses nós estamos com a auditoria pronta. Hoje nós somos o tribunal mais avançado do planeta porque implantamos inteligência artificial. E homenageamos as mulheres. O nome das nossas robôs se chama Alice, que avalia as licitações, que monitora a parte, especialmente das concessões, se chama Mônica. E assim nós temos mais de 10 nomes em homenagem às mulheres. Como eu vejo muitas mulheres, eu quero pedir um aplauso aí para as mulheres, porque elas são multidiversas. Multidiversas. Portanto, eu queria dizer que essa iniciativa, Zé Trovão, de fazer esse evento aqui com o nosso presidente e com as lideranças todas do comércio é muito importante. Eu finalizo agradecendo especialmente os líderes da FEComércio, de todos os estados e da CNC, que foram fundamentais para nós fazer a Lei do Simples. Eu fui o articulador e fundador da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Se nós não tivéssemos se movimentado, o Caiado participou e tantos outros, chegou aqui o nosso presidente da bancada ruralista lá do Paraná. Eu tive a oportunidade de fundar a bancada ruralista, o Caiado foi meu colega, o Lupion, pai dele era nosso colega na época, e fundamos a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e fizemos a Lei do Simples. Começamos com 600 mil empresas, e aquilo que o Caiado disse é uma verdade. Há necessidade do Brasil facilitar o empreendedorismo. Sabe quantas empresas nós temos hoje no Simples? Aquilo que nós começamos com 600 mil, e a FEComércio faz parte de todo esse processo, que nos ajudou muito, e a CNC, todas as FEComércio. Hoje nós temos 24 milhões de micro e pequenos empresários, gerando emprego. Se der 3 empregos cada um, são 70 milhões. Foi o Congresso que construiu, através da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e da Frente Parlamentar da Agricultura, que eu fundei lá atrás, essas duas frentes. E eu fico feliz de estar aqui agora, praticamente depois de todo um tempo que estou no tribunal, 20 anos, pressionando para o Estado ser mais eficiente e entregar resultados. Mas sem governança não temos como caminhar e montar uma estratégia para a nação em cima de temas que são centrais, como, por exemplo, infraestrutura, educação, saúde. A nação tem que montar projeto de Estado e não projeto, eventualmente, de um partido político. E um dos poucos presidentes que teve essa visão foi esse cidadão que está aqui no lado, que me ajudou a montar o projeto da governança, que já foi aprovado na Câmara e falta aprovar no Senado. Então, rendo minhas homenagens ao Michel Temer por ter entendido e compreendido a importância da governança. Eu escrevi o meu segundo livro, escrevi 3 livros sobre o tema. O segundo livro é da governança e esperança. Eu só vejo esperança se o país tiver governança. Se direcionar, avaliar, monitorar tudo para diminuir os desvios e a fraude e a corrupção na nação brasileira. Muito obrigado.